Vamos iniciar agora o estudo dos protocolos de roteamento, que é o assunto mais cobrado em concursos públicos com relação ao assunto de roteamento, iniciando aí pelo protocolo RIP. RIP significa Routing Information Protocol. A primeira característica do protocolo RIP é que ele é um protocolo já bastante antigo. Mas, apesar de ele ser um protocolo antigo, ele ainda é utilizado em pequenas redes, por conta da sua simplicidade, da sua compatibilidade com praticamente qualquer tipo de roteador existente e também a sua facilidade na implementação, que não exige aí roteadores de alta capacidade para se executar esse protocolo dentro de uma rede. Tá ok? Ele é um protocolo da camada de aplicação e ele utiliza como protocolo de transporte o UDP em sua porta 520. Aí isso aí faz a gente tender a pensar, poxa, mas como é que um protocolo de roteamento que define rotas dentro de uma rede utiliza um protocolo de transporte como o UDP, que é um protocolo sem conexão e também não é confiável? Pela simples razão de que o RIP ele foi utilizado em uma época em que as redes eram relativamente pequenas. E naquela época, a confiabilidade não era um problema, mas o desempenho sim. O desempenho era um problema nessas redes. Então, em vez de gastar tempo com o overhead necessário para estabelecer o three-way handshake do TCP, o RIP optou por utilizar o UDP como protocolo da camada de transporte, visando ao desempenho, melhorar o desempenho na troca de tabelas de roteamento. Outra característica do RIP é que ele utiliza a contagem de saltos, ou hops, como métrica de custo. Ou seja, para ele, pouco importa o tempo ou a distância entre dois roteadores ou duas redes. Então, por exemplo, se daqui do Brasil até a Argentina existe uma rota de que passa por exemplo, 4 roteadores, e daqui do Brasil para a China existe uma rota que passa por apenas 3 roteadores, para o RIP ele vai considerar que a China fica mais próxima do Brasil do que a Argentina. Tá ok? O RIP também tem como característica a propagação da tabela de roteamento inteira. Então, todo o conteúdo que o roteador possui dentro da sua memória é propagado para os outros roteadores, por meio de mensagens conhecidas como respostas RIP e anúncio RIP. Só que ele também tem a característica de que as rotas só são substituídas em caso de serem melhores. Então, se chegarem duas rotas iguais, que possuindo aí um mesmo custo, o RIP ele vai manter a antiga, não vai haver essa troca, visando ao desempenho também, que para ele o que conta é a contagem de saltos e não o estado do enlace, então para ele isso é indiferente, por isso que ele mantém a rota antiga. Bom, já que a tabela de roteamento é propagada inteiramente para os outros vizinhos, em quais situações que essa tabela é propagada? Essas tabelas de roteamento elas são enviadas para os seus vizinhos a cada 30 segundos, aproximadamente. Então, de 30 em 30 segundos, um roteador envia a sua atual tabela de roteamento para os seus vizinhos. E como é que é detectado um roteador que está com falha dentro da rede? Passados 180 segundos, sem anúncios de seus vizinhos, estes serão desconsiderados ou considerados inativos. Então, se eu tenho um vizinho e há mais de 180 segundos ele não me enviou a sua tabela de roteamento, eu vou considerá-lo como inativo, como um roteador que está em falha. O RIP ele também não reconhece a topologia da rede, pois é um algoritmo de roteamento dinâmico descentralizado. Estão lembrados de quando nós vimos lá nos conceitos? O algoritmo de roteamento dinâmico descentralizado é aquele que ele não tem o conhecimento da rede como um todo, ele apenas conhece os seus vizinhos. Pois, apesar do RIP enviar sua tabela inteira propagando para os seus vizinhos, não há informação de vínculo entre os pares, apenas o alcance. Ou seja, ele vai mandar a tabela falando, olha, para eu alcançar o roteador A, B, C, eu levo X hops, mas eu não tenho a informação de que A está ligado em B, está ligado em C e etc. Apesar do protocolo RIP ser um protocolo antigo, ele tem uma certa preocupação com relação ao desempenho da rede, pois ele permite o balanceamento de carga. Então, por exemplo, nessa rede aqui, imagine que nós temos esse roteador que vai enviar alguma mensagem a esse roteador de destino. Repare que nós temos aqui 4 caminhos redundantes. O RIP utilizaria esses caminhos redundantes para fazer o seu balanceamento de carga. Só que esse balanceamento de carga ele tem uma restrição. Esses caminhos devem ser, para participarem do balanceamento de carga, devem possuir o mesmo custo.
Sendo assim, apenas esses 3 primeiros caminhos é que participariam do balanceamento de carga. Esse outro caminho aqui, esse quarto caminho, por ter uma quantidade maior de hops, não participaria do processo de balanceamento de carga. Outra limitação é que esse balanceamento de carga só é permitido até 6 caminhos distintos. Se eu tivesse aqui mais 3 caminhos desse ponto até esse, seria totalmente possível a realização do balanceamento de carga. Só que se eu tivesse mais um, o 7º caminho, ele também não seria utilizado. E esse balanceamento de carga ele é feito de forma round robin. Como se dá essa forma? Ele distribui igualmente conforme a necessidade de repasse. Então, inicialmente ele passa para cá, depois para cá e depois para cá. Não havendo assim nenhuma distinção de prioridade ou de peso entre esses caminhos. Eles são tratados de forma igual. A principal característica do protocolo RIP é que ele utiliza o algoritmo de vetor de distância para a transferência das tabelas de roteamento e para a comunicação e troca de rotas entre os roteadores. Nós já vimos um pouco sobre esse algoritmo lá no começo do nosso módulo, e esse algoritmo tem como característica ter sido o roteamento original da ARPANET. Para quem não se lembra, a ARPANET foi a ancestral direta da internet, que era aquela rede dos Estados Unidos que interligava os seus ambientes militares e acadêmicos. Então, a primeira estratégia de roteamento na internet, na sua ancestral, a ARPANET, foi a implementação do algoritmo vetor de distância por meio do protocolo RIP. Por isso que ele funcionava bem para redes pequenas, porque naquela época a ARPANET era uma rede bem pequena, se comparado com a internet de hoje. O algoritmo de vetor de distância também é conhecido como Bellman-Ford ou Ford-Fulkerson. É bom vocês terem em mente esses dois nomes, pois às vezes as questões colocam, em vez do algoritmo, o nome algoritmo de vetor de distância, colocam o nome dos seus criadores, que é o Bellman-Ford e Ford-Fulkerson. Então, se você não tiver isso aí na cabeça, é capaz de você olhar a questão e se confundir, tá certo? Vamos entender agora o funcionamento do protocolo RIP, que utiliza o algoritmo de vetor de distância. Então, basicamente, esse funcionamento que vai ser demonstrado aqui é o algoritmo de vetor de distância implementado com foco no RIP, com as suas características de tempo e etc. Então, vamos utilizar como exemplo essa figura que possui 7 roteadores interligados, de B até H. Nós já sabemos que a cada 30 segundos acontece a troca de tabelas entre os seus vizinhos. Então, aqui no exemplo, B envia sua tabela de roteamento para C e para G, C para D, D para H e assim sucessivamente. E essa troca de tabelas vai acontecendo indefinidamente, independente de alteração na topologia na rede. Então, vamos imaginar agora como seria a inserção de um novo roteador dentro dessa rede, sendo a inserção do roteador A. Após passados 30 segundos da inserção do roteador A na rede, ele receberá 2 tabelas de roteamento, do roteador E e do roteador B, que são os seus vizinhos diretos. São os roteadores que o roteador A está conectado. E qual é o conteúdo que essas tabelas de roteamento possuem? Elas possuem o custo em hops para os roteadores E e B chegar até os seus destinos. Então, conferindo, o roteador E para chegar em B possui custo 2, pois utilizará o caminho passando por C. O roteador E para chegar em C possui custo 1. Por quê? Porque ele está ligado diretamente ao roteador C. A mesma coisa para o roteador D, tendo aí custo 2, pois utilizará o roteador C como caminho para chegar em D. Reparem que nas tabelas de roteamento enviadas dos roteadores E e B até o roteador A, não há interface de saída, que é utilizada por esses roteadores. Então, por conta disso, o roteador A não tem conhecimento de que o roteador E, para chegar no roteador G, ele passa por F. Ele apenas tem conhecimento de que o roteador E tem algum caminho, alguma forma de chegar até o roteador G, possuindo custo 2. Ok? Por conta disso, é que o protocolo RIP é considerado um algoritmo de roteamento dinâmico descentralizado. E dessa forma, o roteador A vai enxergar a rede apenas com base em seus roteadores vizinhos. Porém, apesar do roteador A não ter o conhecimento de quais roteadores estão interligados dentro da rede, ele deve ter uma maneira de
criar a sua tabela de roteamento. E como ele faz isso? É bem simples. Ele vai pegar o menor caminho entre as duas tabelas de E e B e somar 1. Por quê? Porque está contando o seu hope. Então, ele pega o menor caminho para um determinado destino dessas duas tabelas, somando 1, e vai criando assim todos os seus caminhos até todos os roteadores dentro da rede. Vamos ao exemplo. Começando de baixo para cima aqui na nossa tabela. Então, A até H, como ele vai montar esse caminho até H? Qual é o menor caminho entre E e B? Qual possui o menor custo? É o roteador B. Sendo assim, ele incrementa 1 e passa a ter 3 hopes para chegar até o destino H, saindo pela interface B. Repara que, obrigatoriamente, o roteador A deve saber qual a interface de saída ele tem que enviar o pacote, apesar dele não propagar isso aí para os seus vizinhos. A mesma coisa em G. G, qual é o menor caminho utilizando E ou B? É utilizando B. Mais 1 do seu hope, 2, saindo pela interface B. Mesma coisa para o F. Qual é o menor caminho? Utilizando E ou B? Utilizando E. Dessa forma, ele incrementa um hope e sai pela interface E. E assim sucessivamente para os demais roteadores da rede. Portanto, é dessa forma que o algoritmo de vetor de distância funciona dentro do protocolo HIP, quando há inclusão de elementos dentro da rede. Tá ok? Agora que já entendemos como é o funcionamento do protocolo HIP utilizando o algoritmo de vetor de distância, envolvendo a comunicação entre os roteadores e a inclusão de novos roteadores na rede, vamos falar um pouco sobre os problemas e limitações desse protocolo. Primeiro problema é a convergência lenta. A convergência lenta ela se dá por conta de que uma notícia dentro de uma rede que utiliza o protocolo HIP, ela converge de forma proporcional ao número de nós dessa rede. Por que isso? Porque uma notícia não é anunciada de imediato para todos os roteadores pertencentes à rede. E sim, um roteador vai passando a notícia para o outro, que vai passando para o outro sucessivamente. Vamos voltar ao nosso exemplo anterior. O roteador A acabou de calcular a sua tabela de roteamento com base nas informações que foram passadas por seus vizinhos, no caso, o roteador B e o roteador E. Então, o que acontece? Passados 30 segundos, o roteador A enviará sua nova tabela de roteamento aos seus vizinhos, sendo aí o roteador B e o roteador E, em uma primeira rodada. Aí eu pergunto para vocês, os roteadores C e G conhecem a existência do novo roteador A dentro da rede? Não, ainda não, pois a tabela de roteamento de A só foi passada para os seus vizinhos nessa primeira rodada, os vizinhos B e E. Após 30 segundos, aí sim é que o roteador B irá comunicar a existência de A por meio da sua tabela de roteamento aos seus vizinhos, sendo o roteador C e o roteador G. A mesma coisa acontece com o roteador E, comunicando ao roteador F, nessa segunda rodada. Mas, apesar de já estarmos na segunda rodada, os roteadores D e H ainda não sabem da existência de A. Sendo assim, após a terceira rodada, é que os roteadores D e H ficarão sabendo da existência de A, por meio da comunicação dos roteadores C e G, respectivamente. Então, quanto maior a quantidade de nós na rede, mais lenta será a convergência de uma notícia dentro dessa rede. Tá ok? Vamos ao próximo problema. O próximo problema é a contagem até o infinito. Como acontece esse problema? Vamos imaginar, voltando ao nosso exemplo, que o roteador E simplesmente parou de funcionar. Então, qual será o comportamento de A? Passados 180 segundos, após a parada de E, A irá perceber que, por ele não ter, o roteador E não ter enviado nenhuma tabela de roteamento até o roteador A, que ele simplesmente está inativo. E qual será o comportamento de A? Ele simplesmente irá excluí-lo de sua tabela de roteamento. Até aqui, tudo bem. Só que passados 30 segundos, haverá a troca de tabelas de roteamento entre os vizinhos. Então, o roteador B enviará a sua tabela de roteamento para o roteador A e para os demais vizinhos, C e G. Quando a tabela de B chegar em A, o roteador A vai pensar, eu não tenho mais conectividade com o roteador E.
Mas com base na tabela de roteamento do roteador B, esse roteador possui uma forma de se chegar no roteador E, com um custo de 2 hopes. Sendo assim, qual será o comportamento de A? A irá atualizar a sua tabela de roteamento, agora com custo 3 para chegar no roteador E, só que passando por B. Passados mais 30 segundos, qual será o comportamento da rede? Haverá uma nova troca de tabelas de roteamento entre os seus vizinhos. Então, aí, o roteador A envia para o roteador B a sua nova tabela de roteamento. Agora, o roteador B vai pensar: o roteador A, para chegar até o roteador E, agora possui custo 3. Sendo assim, eu estou desatualizado. Por conta disso, eu vou ter que atualizar a minha tabela, aumentando para 4 hopes para se chegar em E. Passados mais 30 segundos, há uma nova troca de tabelas. E aí B envia sua nova tabela para A. E agora é o roteador A que vai pensar que está desatualizado. E aí atualizará sua tabela com custo 5 de 5 hopes para chegar até o roteador E, passando por B. Lembrando que isso acontece porque as interfaces de saída dos roteadores não são propagadas para os seus vizinhos, mas estão somente os custos para se chegar até as outras redes. E esse incremento de hopes nas tabelas de roteamento desses roteadores tendem a alcançar o infinito. Por isso, do problema da contagem até o infinito. Bom, e qual é a solução para o problema da contagem até o infinito? É simples. Basta estipular um limite máximo de saltos dentro de uma tabela de roteamento. No caso do protocolo HIP, foi estipulado um limite máximo de 15 hopes dentro de uma tabela de roteamento. Sendo assim, esses valores da tabela de roteamento não podem ser maiores do que 15, porque qualquer valor maior do que 15, como por exemplo o 16, já é considerado infinito para o protocolo HIP. Só que essa solução causa um outro problema este relacionado à escalabilidade, pois devido a esta imposição, eu não vou poder ter redes que utilizam o protocolo HIP com diâmetro maior do que 15 hosts, pois qualquer valor maior do que 15 hopes é considerado infinito, e dessa forma o protocolo HIP descarta essa entrada dentro da sua tabela de roteamento. Vamos a um exemplo. Temos aqui alguns roteadores enumerados de 1 a 16. Aqui eu tenho o roteador 1, roteador 2 e dentro dessa nuvem eu tenho os roteadores de 3 até 14. Então, no momento da contagem dos saltos para o registro na tabela de roteamento, como o HIP se comportaria? Bom, a partir do primeiro para o segundo, sem problemas. Do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente, até o 14º para o 15º, sem problemas. Mas a partir do momento em que houvesse o registro na tabela de roteamento do 16º roteador, que seria o último salto para alcançar o limite dessa rede, o HIP simplesmente iria desconsiderar essa rota. Por quê? Porque essa rota possui um hope de valor 16, sendo maior do que o limite de 15 hopes. Beleza? Ainda falando dos problemas e limitações do protocolo HIP, temos como característica muitas trocas de mensagens, pois a cada 30 segundos todas as tabelas de roteamento são enviadas. Isso aí a gente já sabe. Só que essa troca de mensagem constante, muitas vezes ela não é importante, pois não é frequente a alteração de roteadores dentro da rede ou mesmo a falha destes. E o que deixa essa troca de mensagens pesada é que cada entrada na tabela de roteamento contém uma entrada para cada rede. E cada entrada dessa é enviada, pois a tabela é enviada como um todo. Só que outra limitação do HIP é que ele aceita até 25 rotas de destino dentro de um mesmo sistema autônomo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o HIP permite uma tabela de até 25 linhas. Mais do que 25 linhas, ele não consegue rotear pacotes. Outra limitação do HIP é que ele não suporta roteamento hierárquico. Sendo assim, ele é um roteamento intra-AS, Intra-Autonomous System, sendo um roteamento IGP, Interior Gateway Protocol, protocolo que trabalha dentro de um sistema autônomo. Outro problema do HIP é que a largura de banda não era considerada, mas tão somente a contagem de saltos. Por que isso acontecia? Pois na época que o HIP era utilizado, praticamente todos os links eram de 56K. Dessa forma, a questão da velocidade, por ser isonômica, não era o problema. Só que aí vem aquela máxima de que o menor caminho nem sempre é o melhor caminho. Vamos à figura. Nós temos duas formas de se chegar do roteador A até o roteador C.
por meio do seu link direto ou passando pelo roteador B. Utilizando o RIP, o caminho pelo roteador B teria custo 2. Já utilizando o link direto entre A e B, teria custo 1. Só que por conta dessa contagem de saltos que o RIP utiliza, ele desconsideraria que o link entre o roteador A e B e C é bem mais rápido do que os 64K que ligam o roteador A e o roteador C, desprezando assim o melhor caminho em detrimento do menor caminho. Tranquilo? Por conta dessas limitações, é que o protocolo RIP não é utilizado atualmente na internet, mas ainda é utilizado em redes pequenas por conta da sua simplicidade. Um assunto que é muito cobrado nas questões de concurso sobre o protocolo RIP diz respeito sobre suas versões. O RIP ele possui duas versões, o RIP versão 1 e o RIP versão 2. Quais são as diferenças entre eles? No RIP versão 1, ele não suporta endereços de subrede e nem classless. Sendo assim, ele não envia uma máscara. Para ele, todo o endereço IP pertence a uma daquelas classes, classe A, classe B, classe C, conforme os seus primeiros bits dos endereços IP. Então, aquele conceito de CIDR não é suportado aqui. Toda a difusão das tabelas de roteamento são feitas via broadcast, ou seja, são enviadas a todos os membros da rede. Outra coisa que envolve problema de segurança é que a versão 1 do RIP não suporta autenticação. Dessa forma, qualquer roteador pode realizar alterações nas tabelas de roteamento dos outros hosts, pois não há nenhuma segurança quanto a isso. Já o RIP versão 2 vem para melhorar essas características, sendo compatível com a versão 1, e a primeira característica é que ele acomoda máscaras de subrede, sendo assim, ele tem suporte total ao CIDR, Classless Interdomain Routing, que são aqueles endereços IPs sem vínculo a nenhuma classe. Quem determina o que é rede e o que é host é a máscara. Para evitar tráfego excessivo na rede, a versão 2 propõe a difusão das tabelas via multicast, em vez de broadcast, o que reduz significativamente o tráfego dentro da rede, pois as tabelas serão enviadas somente aos roteadores pertencentes ao grupo. E como característica de melhoria na parte de segurança, ele passa a haver autenticação. Então, somente roteadores autenticados poderão realizar trocas de tabelas. E essa autenticação pode ser por meio de senha ou do envio do hash da senha via MD5. Beleza? Então, fechamos o assunto sobre RIP.